irmãos, vamos a mais um culto e agradecer ao nosso Deus, louvando, cantando e glorificando a Ele. Que Deus nos abençoe. Amém. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, é bom que seja assim. São teus os meus poderes e minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. As tuas mãos dirigem meu destino, cravadas na sangrenta e rude cruz. Por meus pecados foram traspassadas e posso nelas descansar, Jesus. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho e sem motivo não me afligirá. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, é bom que seja assim. Olá, queridos irmãos, graça e paz. Venho com alegria falar o versículo de hoje, que encontra-se em 2 Samuel 22:31. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Amém. O texto dessa leitura, ele faz parte de um cântico de Davi, onde Davi ele foi livrado de seus inimigos e do seu antecessor, o rei Saul. Ele, diante desse livramento, ele afirma que o caminho do Senhor é perfeito e que Deus é o escudo para os que nele se refugiam. E quem seria a rocha senão o Senhor? Essa convicção era visível na vida de Davi, desde sua luta contra o gigante Golias. E mesmo sendo perseguido, Davi depositava sua confiança em Deus. Amém? Vamos orar. Obrigada, Deus, por tudo. Obrigada por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, porque mesmo diante de todas as dificuldades, nós depositamos nossa confiança em Ti, igual Davi fazia. Ó Deus, obrigada por ser o nosso libertador, por ser a nossa rocha inabalável. Obrigada por isso, obrigada pelos seus livramentos e pelo seu amor. Mesmo, Senhor, que tenhamos uma casa bonita, tenhamos dinheiro, nós precisamos continuar depositando a nossa confiança em Ti, Pai. E porque sabemos, Senhor, que não precisamos confiar em mais nada, só em Ti, só no Senhor, porque só no Senhor seremos protegidos e guardados. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Seus problemas parecem não ter solução quando as lutas
Boa noite, queridos irmãos. Estamos alegres porque vamos estudar a Bíblia e pensar também no Natal. Já estamos no primeira semana de novembro, daqui a pouquinho é Natal. E como vamos comemorar o Natal este ano? Talvez um pouco melhor do que foi comemorado no ano passado, sem festas. E esse ano já teremos algumas festas, alguns encontros familiares. Mas isso não é o mais importante do Natal. O importante do Natal é conhecermos aquele ser maravilhoso que deixou o céu, veio à terra para nos abençoar. Eu vou ler 1 Coríntios 2, 14 a 16, diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A carta de Paulo aos Coríntios é num momento em que ele recebe algumas notícias que a igreja não vai bem nos seus relacionamentos. Relacionamento uns com os outros e com os ensinos que eles haviam recebido de Paulo, os ensinos do Evangelho. Para entendermos bem, o nosso tema então é: nós temos a mente de Cristo. Para entendermos bem o nosso tema, precisamos considerar o capítulo 1 e 2 desta carta do apóstolo Paulo. Parece que ele se utiliza de uma fala irônica. À igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Parece então que ele está considerando que na igreja tem alguém que não é chamado para ser santo e está criando problemas. Mas deixemos isso de lado. Porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Os coríntios estavam orgulhosos porque eles gostaram muito de conhecer a Cristo e de discutir as teorias, e toda a palavra para eles e todo o conhecimento era útil. Logo em seguida Paulo chama a atenção dos crentes para o fato de contendas que haviam entre eles por causa da palavra e do conhecimento dos mestres. Paulo recebe a informação que o grupo havia uma divisão. Uns eram de Paulo, outros de Cefas, outros de Apolo e ainda outros de Cristo. Quem era Paulo? Ele diz assim: quando diz eu sou de Paulo, isso significa que eu sigo o caminho de Paulo. Apolo, talvez mais retórico do que Paulo,
também era seguido. Então Paulo era colocado em segundo lugar, ou num outro nível, porque aparece Paulo lá entre os coríntios e era muito falante, muito conhecedor do domínio da oratória e dominava a igreja. E outros eram de Pedro. Por que Pedro? Eles consideravam Pedro. Não sabemos se Pedro esteve naquela igreja ou não, mas Pedro era considerado por ter mais tempo de cristão do que Paulo. Provavelmente os gregos diziam: pertencemos a Cristo e a nenhum outro mestre. Diante desse fato, Paulo faz duas perguntas. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Os judeus pedem milagres, os gregos buscam sabedoria. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo continua sua carta discorrendo sobre vários assuntos, principalmente sobre a ressurreição. E finalmente fala sobre o primeiro homem, Adão, que se tornou alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante. Precisamos analisar se fazemos parte dos seres humanos comuns ou do grupo que foram chamados para serem santos. Primeiro grupo, temos Adão. Temos que voltarmos para antes do planeta Terra existir. Havia caos no abismo, havia um abismo caótico, tudo sem ordem. Esta é a narração de Gênesis, capítulo 1, de 1 a 3. A Trindade Divina estava na criação, organizando o mundo. Fez separação. Esta ordem que está descrita em Gênesis, não vou discorrer sobre elas, mas é fácil. Ele fez separação entre as águas e a terra, entre a luz e as trevas, os astros reluzentes para governar, sol para governar durante o dia, noite para a lua para governar a noite. E tudo que ele fez era muito, tudo que Deus e a Trindade fez era muito bonito. Deus ficou contente com o que ele criou, mas faltava uma coisa muito importante. Era alguém diferente para se relacionar com a Trindade. Esse alguém, Deus decidiu, os três, Deus, Jesus e o Espírito Santo decidiram, criar o homem segundo a imagem e semelhança deles. Aí nós encontramos, já discutimos uma outra quinta-feira dessas, sobre os atributos de Deus e os atributos humanos. Deus, o Criador, nós, criaturas. Deus, todo-poderoso, nós, pouco poder, não todo poder. Sabemos algumas coisas, mas Deus sabe tudo, Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Vamos a vários lugares diferentes no nosso planeta e agora o homem está planejando a possibilidade de viagens contínuas ao espaço, mas somos limitados. Deus ocupa todo o espaço. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. É onipresente. Deus criou, então, de acordo com o interesse dos três seres da Trindade, o homem, ser vivente. E com esse homem, ele queria dividir alguma coisa, a sua capacidade de se relacionar. Mas a primeira coisa que Deus fez, o homem e a mulher para ser a sua ajudadora, ele estabeleceu limites. O homem, diante do poder, não podia ter todo o poder, ele podia exercer muitos poderes sobre plantas, animais,
a modificação do ambiente, mas ele não tinha todo o poder. E ele colocou limites, então, para esse homem. Quais foram os limites que Deus colocou? Olha, vocês cuidem das plantas, vocês vão crescer, vão multiplicar, vão tomar conta desse planeta que eu estou organizando. E colocou esse homem num jardim muito bonito e ordenou Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não deu outra coisa. Aparece Eva preguiçosa. Ao invés de estar ajudando Adão a cuidar das plantas e dos animais, ela ficou no jardim, desfrutando a beleza daquele jardim, e aparece uma serpente. Na época, dos animais mais astutos, começa a conversar com ele. Naquele tempo, os animais falavam. E Eva, preguiçosamente, começou a conversar com a serpente. E houve alguns problemas. Primeiro foi a distorção da palavra de Deus. Diz assim, a serpente disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A Eva respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto do bem da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Exagero, né? Aí surge a vontade do homem dominar. Não pode comer, não pode tocar, não pode vestir, não pode levantar tarde, não pode dormir tarde, tem que fazer isso, aquilo, outro. Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Eva, então, fica frustrada por não poder fazer todas as coisas. E a serpente aproveitou essa atitude de Eva e disse: certamente não morrereis. Deus sabe, no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão. Aí despertou na Eva a curiosidade humana. O que é isso? O que significa isso? Nossos olhos se abrirão? Então eu quero ver alguma coisa mais que não está visível nesse jardim. A serpente continua: e sereis como Deus. Eva era a ajudadora de Adão, submissa. Agora, Adão vivia sob a dependência de Deus. E a serpente diz assim: sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ora, prato cheio para Eva. Eva, então, vendo que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Até aí, não seria grande coisa, mas a serpente falou: vossos olhos se abrirão. E quando eles olharam para si mesmos, eles perceberam que estavam nus e não podiam se apresentar a Deus. Quando Deus aparece no jardim para se relacionar com Adão, passar ali uns minutos vendo se ele estava cuidando bem do jardim, se estava faltando alguma coisa, Deus aparece no jardim, chama, e Adão e Eva esconderam. E eles falam assim: estávamos nus e não nos podíamos apresentar a ti. Deus fica muito decepcionado com esse homem. Só havia uma regra para o homem obedecer. O homem desobedeceu. Deus, sendo todo-poderoso, sabendo que aquilo traria alguma confusão na vida,
naquela vida, naquele jardim onde não havia desarmonia, ele fez um plano para restaurar a amizade com Deus, restaurar o homem e manter novamente a amizade com ele. Bem, a partir daí a história mostra vários momentos, a história do povo judeu mostra vários momentos onde o povo obedecia, sofria, ele desobedecia, sofria. Deus mandava recursos, eles recuperavam, mas daí a pouco novamente desobedeciam. E a vida humana ficou assim, altos, baixos, altos, baixos, altos, baixos. Até que chegou um ponto que os próprios profetas ficaram cansados de ensinar aos homens. Isaías fala assim, falar para quê, se ninguém obedece a gente? Bem, e Deus então parece que ficou descansado, deixou o povo judeu viver às suas próprias custas, não interferiu mais nas guerras, dando solução de sobrevivência para o povo dignamente, e assim passaram mais de 400 anos sem uma voz profética entre o povo judeu. Um belo dia, a Trindade estava rodeando o mundo, olhando o mundo, e Jesus falou assim, Pai, parece que está na hora de eu ir para restabelecer a paz do homem contigo, ir ao mundo. Deus compreendeu que Jesus queria obedecê-lo, porque quando o homem caiu, ele prometeu que da semente da mulher ia nascer um que esmagaria a cabeça da serpente. Esse um era o seu próprio filho, que tomou a decisão de consertar aquilo que o homem estava fazendo. Tudo errado. Tudo errado. E aí ele decide vir ao mundo. Aí está o segundo Adão, descrito como Jesus Cristo, Emanuel, que significa Deus conosco. Que maravilha! Jesus, então, tinha que preparar a sua vinda. Precisava de uma família do descendente de Davi. Esta família era constituída por José, Maria, José, o carpinteiro. Maria era virgem e do momento que Jesus decidiu vir ao mundo, ele precisava nascer como homem. E seria muito estranho, porque seria muito estranho ele aparecer como Deus divino. Entre os homens ele seria considerado um fantasma, um ser que não merecia crédito ou causando muito temor. E ele então decidiu que nasceria de uma virgem. Para que esse nascimento acontecesse, anjos vieram avisar a Maria que ela estava grávida. Anjos vieram falar com José que não era para abandonar Maria, porque o que ela tinha não era resultado de nenhuma traição humana, mas era o próprio Deus que queria trazer Jesus ao mundo. Como José e Maria esperavam a vinda do rei para salvar Israel do domínio romano, eles aceitaram o desafio. Ninguém ficou... deve ter havido muitos comentários naquela povoado quando perceberam a mudança do corpo de Maria. Talvez tenham censurado José,
Mas, felizmente, saiu um censo e José foi para Belém, levando Maria. Lá em Belém, Jesus nasceu. Foi anunciado pelos anjos. E os anjos, quando apareceram para os pastores ficaram assustados. Que isso? Que isso? O que está acontecendo nesse mundo? Os anjos simplesmente disseram: não temais. Eis que vos trago novas, que será de grande alegria para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Os anjos deixaram seu rebanho, foram ver que menino era esse. Encontraram Jesus deitado numa manjedoura, Maria e José cuidando dele. Os magos do Oriente viram uma estrela para dizer: aquele homem que a gente espera, que vai resolver o problema do mundo, chegou, nasceu. Vamos seguir a estrela dele e encontrar esse menino, porque precisamos adorá-lo. Os magos acreditavam que o nascimento de uma grande pessoa no mundo era marcado por uma nova estrela. E a estrela surgiu no céu para avisar os magos. Bem, nesse tempo, os judeus eram governados por romanos. Romanos dominavam o mundo inteiro por armas e guerras. Trazer terror para os povos. E os judeus não gostavam disso. O mundo era dominado pela cultura grega. Então, os romanos dominavam pela guerra, mas a cultura era grega. E os judeus também resistiam ao fato de ser helenizados. A sociedade judaica estava dividida em vários grupos. Essênios. Os essênios, que eram pacifistas, eles não queriam guerra, eles fugiram para o deserto, eles se escondiam em cavernas no deserto e não queria saber nem dos romanos e nem dos gregos. Eles se isolaram do mundo. Havia o grupo dos zelotes. Quem eram os zelotes? Os zelotes advogavam a guerra. Não, temos que lutar, temos que pegar nas armas e matar romanos e destruir o domínio de Roma, porque a nossa terra é a terra do Deus vivo e não pode ser invadida por romanos. Havia também o grupo dos fariseus, dos saduceus. Os saduceus, eles eram inteligentes, eles aceitaram a helenização e aceitavam trabalhar para o governo. Os republicanos eram saduceus também. Os fariseus era a classe média alta, cheia de sabedoria, mantendo o nível de pureza extremo, sobre a obediência da lei, não trabalhavam aos sábados e não comia qualquer comida. Isso irritava os romanos, mas eles eram bons políticos e aceitavam muitas coisas que os políticos ofereciam. Jesus, então, nasceu num mundo muito complicado para os judeus, um povo que estava vivendo em guerras, submissos a governos estrangeiros e o povo desorganizado. Ele nasceu e viveu na humildade. Ele nasceu em Belém. Herodes, que era o rei dominador, mandou matar todas as crianças quando soube que havia nascido o rei dos judeus. Mandou matar todas as crianças
com menos de 2 anos. Daí, Paulo foi para o Egito. Jesus viveu em Nazaré, na Galileia, como uma criança comum. Acho que ele era muito comum, ajudava os pais, seguiam os pais nas festas judaicas, e era uma criança obediente, muito estudioso da lei. Ele queria mostrar ao povo que a lei era boa. Quando perguntaram, você é contra a lei? Ele disse, não, eu não sou contra a lei. Pelo contrário, eu vim cumprir a lei. A lei já tinha provado aos homens, Deus já tinha chegado à conclusão que a lei não melhorava os homens. Ele falou através dos profetas, olho para a terra e não vejo nenhum justo, nem sequer um. Nem sequer um. O mundo precisa do justo. E foi por isso que Jesus veio então. No meio de tantas confusões políticas, Jesus declarou que ele não pertencia a nenhum desses grupos. Mas ele convidou pessoas para o seguir. Mas não obrigava ninguém. Ele fazia o bem e não queria nada em troca. Nunca aceitou dinheiro de ninguém para curar doentes. Nunca aceitou dinheiro dos fariseus para falar nas sinagogas. Nunca aceitou dinheiro do homem rico que foi procurá-lo à noite, ou daquele jovem rico que procurou e era muito rico, obediente das leis. E Jesus fala assim, olha, vai, vende tudo que tem, dê aos pobres. Ele não falou assim, vai, vende tudo que tens e traga para mim, porque a minha caravana precisa muito de dinheiro. Jesus atuou no mundo completamente diferente do que muitas pessoas ensinam. Dê a Deus e Deus vai devolver a você em duplo, quadruplicado. Às vezes a gente ouve testemunhos tão exuberantes. Fui à igreja, só tinha R$30. O bispo, a bispa, o apóstolo falou, dê isso ao Senhor. E na semana seguinte eu já tinha um emprego. Eu tinha tantas dívidas que nem meus netos conseguiriam pagar. Mas dentro de pouco tempo, ganhou um grande emprego, sofreu todas as promoções possíveis, dali partiu para uma outra empresa melhor. Assim a gente vê muitas pessoas. Traga a sua oferta a Deus e Deus curará a sua doença. A gente nem pode ligar a televisão porque são tanta propaganda do que Deus faz. E a gente que está servindo Ele muito tempo sabe que Deus nos abençoa com alegria, com paz, com serenidade, com recursos naturais para a sobrevivência. Mas não vejo cristão tradicional exibindo tanta riqueza, tanto poder, tanta transformação. O grande problema é que um dia vai haver prestação de contas diante de Deus. Jesus fala assim, meu reino não é desse mundo. Deixe aí o joio e o trigo crescerem juntos. Vai chegar o dia que eu vou fazer separação entre o joio e o trigo. Eu vou dizer aos que estiverem à minha direita umas palavras, eu vou dizer aos que estiverem à minha esquerda outra palavra. Eu direi, bem-vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. E ao outro grupo ele diz, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ah, Senhor, mas eu fiz tanta coisa em teu nome. Eu fiz
promovi tantos milagres, promovi tantas grandes assembleias. Passeata pelo teu nome, você vai me dizer que não me conhece, Senhor? Não, eu não te conheço. Porque você não está vivendo de acordo com a minha mente. A mente de Cristo é para nós temos, Paulo afirma, nós temos a mente de Cristo. Coisas que muita gente não sabe, nós podemos distinguir entre o bem e o mal. Jesus veio ao mundo exatamente para nos ensinar claramente o que é o bem e o que é o mal. Só existe uma grande coisa que muitas pessoas não entendem. Ele nos deu liberdade para escolher. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas quando ele curava alguém e alguém queria seguir, eu disse, não é assim não. Vai para os teus, fala lá o que te aconteceu. Muda de vida, vai, não peques mais. Jesus não forçava ninguém a segui-lo. Também não se proclamava rei, eu sou. Ele falou, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Ele se definiu como coisas muito importantes. Mas quando perguntaram a ele, você é o rei dos judeus? Ele responde, tu que dizes. Eu não vou afirmar isso. É você que tem que descobrir se eu sou o rei dos judeus, sou o filho de Deus ou não. Você tem que avaliar. Esta avaliação que fazemos então, se estamos vivendo de acordo com o primeiro Adão, esperando dominar o mundo, adquirir poder, sabedoria, conhecer o bem e o mal, não tomar a escolha certa se vai fazer bem para a gente as faz, mesmo que isto coloque muitas pessoas na miséria, na destruição. Vivemos no Brasil atual, onde nunca os repórteres falam, os jornalistas falam, nunca se ouve tanta pobreza e tanta miséria. Nem mesmo na época da Segunda Guerra Mundial, período em que eu nasci, a querosene era racionada, a farinha de trigo era racionada, alimentos eram controlados, mas nunca se falou que pessoas iam pegar comida na lixeira para sobreviver. Estamos vivendo isso. Jesus não pertencia a nenhum dos grupos religiosos, porque o reino dele não era deste mundo. Paulo compreendeu isso mais tarde, não na época dos apóstolos que viveram fisicamente com ele, mas analisando a história, ele viu que a ressurreição de Jesus dava a oportunidade realmente de nós irmos para o outro reino e termos uma vida diferente, uma vida com discernimento real do que é o certo e do que é o errado. Eu vou ler para nossa compreensão dois textos bíblicos que estão em João. João, capítulo 13, de 13 a 17, diz assim: Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurado sois se praticarmos. Estaremos de parabéns dados por Jesus se praticarmos
o serviço cristão, o serviço ao nosso próximo. E 14, de 12 a 17, diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu as farei. Nisso aí está o conhecimento de Deus. Por quê? A mente que nós temos do Senhor. Porque nós não vamos pedir coisas para gastarmos em benefício próprio, mas para abençoar pessoas no mundo, fazendo o que Jesus nos ensinou. Jesus então decide nascer numa família descendente do rei Davi, Maria, virgem, e José, o carpinteiro. Foi anunciado pelos anjos e protegido também. Nasceu em Belém, foi para o Egito e quando voltou foi para Nazaré. Nazaré era uma cidade desprezível, era um lugar de povo caipira, falavam hebraico errado. E uma vez Jesus foi censurado: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sendo rei, nasceu e viveu na humildade, frequentava a sinagoga e as festas de Jerusalém. Nunca pressionou ninguém a servi-lo ou segui-lo. Sempre deu liberdade aos seus seguidores, mas prometeu estar com eles, com aqueles que o amam e fazem a sua vontade. Seu lema principal foi liberdade e amor. Foi tanta liberdade que nós muitas vezes nos perdemos na liberdade que Cristo nos deu, é verdade. E por isso o mundo não é tão melhor, mesmo tendo muitos cristãos. Sendo Deus, não usurpou seus direitos até a morte, e morte de cruz. Ele orou para que sejamos um, sempre amando o nosso próximo, assim como Ele e o Pai são um. Há muito o que aprender com os ensinos de Jesus. Isso podemos fazer e estaremos melhorando o mundo em que vivemos e povoando o céu. É uma teologia simples. Basta aceitá-lo como nosso único e eterno Salvador e viver de acordo com seus ensinamentos. Que Deus nos ajude a amar mais a palavra e vivermos conforme os ensinos de Jesus. Amém. Eu sou um pobre peregrino, cansado de longa jornada, queimando as celestial morada, onde não há dor nem sofrer, porque só vista caminhada é que vem meu Salvador, quando o rio atravessar e chegar àquele lar. Sombras escuras me perseguem, trilhando estradas escarpadas, mas vejo